com o começo dessa janela interna aí, 1º de abril até o dia 9, se não me engano, o Flamengo começa a se movimentar para tentar a contratação de laterais. Sim, isso mesmo, laterais. Isso vai acontecer porque, basicamente, o time sabe que não vai ter lateral esquerdo. E a lateral direita preocupa bastante, já que, com a saída do Mateuzinho, sobraram apenas o Wesley e o Varela. E, obviamente, que o Varela também desfalcará o Flamengo, tanto quanto o Matias Vinha na própria Copa América. Então, o Flamengo ficará sem laterais esquerdos, pela lógica das convocações do Dorival, já que o Ayrton Lucas vai ser convocado. E o lateral direito, o único restante, vai ser o Wesley, que inclusive pode ser negociado no meio do ano. Então, assim, ele não vai desfalcar o Flamengo só por conta disso. E, pelo que eu estou entendendo, o Flamengo está sim planejando aí negociar o Wesley sim, caso aí o Brighton consiga aumentar um pouquinho o valor. Então, é possível que o Flamengo fique sem laterais, caso seja vendido o jogador. Claro, como eu disse, só no meio do ano, que é quando abre a janela internacional. Então, o Flamengo, acredito eu, queira contratar laterais, por quê? Vão ser jogos importantes. O Flamengo vai ter jogo de Libertadores, o Flamengo vai ter jogo de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. E aí, você ficar dependendo unicamente e exclusivamente de laterais da base, ou o Wesley, que também é um lateral mais novo, é complicado porque vai ter jogo grande que o Flamengo vai precisar de um cara que tenha mais experiência, um cara mais cascudo. E por conta disso, o que se especula é que o Flamengo vai atrás de 2 laterais. Bom, também é sabido por todo mundo, isso inclusive vazou na imprensa, que Marcos Braz quer contratar um meio-campista para o Flamengo, mais um meio-campista. E, pelo que nós estamos tendo de informação, já surgiu a informação de que poderia ser o Oscar, já surgiu a informação de que poderia ser o menino que joga ali no Porto, em Portugal. Assim, o que eu vejo é, o Flamengo vai querer contratar um jogador que é mediano, um jogador que cumpre um papel de fechar o elenco. Então eu duvido muito que o Flamengo faça contratações altíssimas. Tanto isso é verdade, que o Flamengo foi atrás do Maurício do Internacional, e o Internacional pediu 8 ou 9 milhões de euros pelo jogador, que daria em cerca de 50 milhões de reais, e o Flamengo já se retirou da negociação, falou que é muito caro e que não quer gastar tudo isso em um jogador. Pelo que o Tite falou nas coletivas, ele ou quer um jogador muito bom, ou ele quer jogadores da base, para que ele possa utilizar. Óbvio, o que o Marcos Braz deve estar tentando conversar com o Tite e com a comissão técnica é, olha, tem jogos importantes vindo, o Flamengo vai fazer partidas contra clubes difíceis, jogos na altitude, jogos contra clubes renomados aqui da América do Sul e do Brasil, e talvez os meninos da base não deem conta do recado. Isso é possível, claro, a base normalmente resolve, mas você colocar um menino, às vezes, para estrear num jogo grande desse, pode ser que o menino sinta a pressão e o peso da camisa do Flamengo. Então, é bem plausível que o Flamengo vá sim atrás de um jogador que componha o elenco. Agora, não faz o menor sentido gastar uma fortuna em um jogador desse. Então, especula-se que o Flamengo vá atrás de um lateral esquerdo e esse não sabemos nada. Não tem nome, não vazou nenhuma informação. Apenas que o Flamengo quer um lateral esquerdo. Lateral direito, está sendo especulado o jogador do América Mineiro, que é uma sensação lá, mas também é um jovem jogador de 21 anos. Então eu não sei se ele seria o cara ideal para aguentar o rojão ali. Porque, como eu disse, o Flamengo está indo atrás de jogadores mais cascudos para compor o elenco. Então eu não sei se vale a pena contratar um jogador que tem basicamente a idade do Wesley. É próximo ali, não é muita discrepância. São o quê? 2 anos no máximo? Então, se for assim, então eu prefiro não gastar dinheiro e permanecer com o Wesley. Agora, no meio campo, já dá para perceber que o Flamengo busca um jogador de uma idade um pouco maior, né? Não é um jogador velho, mas é um jogador que já passou ali pela fase inicial do futebol, já tem pelo menos uns 5 anos de carreira e que sabe o que está fazendo, por mais que não seja nenhum superastro. Eu acredito que o Flamengo ainda vai amadurecer esse pensamento de contratações, principalmente na lateral esquerda, porque tem 2 grandes laterais e não precisa de nenhum superstar, mas precisa de um cara que faça o trabalho bem feito, que não comprometa. E assim o Tite se livra de ter que inventar e improvisar zagueiro de lateral esquerdo. Bom, vamos falar sobre a seleção brasileira. Eu gostei bastante do jogo, eu vi o jogo todo com meu pai e
Fazia tempo que eu não via o Brasil jogando com tanta dedicação e com tanta organização. O Brasil foi apertado pela Inglaterra no começo do jogo, demorou um pouquinho para entender como é que funcionava a dinâmica, principalmente com relação às faltas. O jogador brasileiro ele não está acostumado ao modelo de arbitragem da Inglaterra. Então, lances que são falta no Brasil, lá não são falta. Lances que são pênalti no Brasil, lá não são pênalti. E lá o jogo é muito mais dinâmico, corre mais e por isso mais físico. Destaque vai para o Paquetá, jogou muito bem a partida, achei que cometeu só muitas faltas. E isso poderia ter causado a ele uma expulsão, talvez, se fosse um jogo que valesse, né? Não que o jogo de hoje não valha, mas é um amistoso, então os juízes acabam pegando mais leve na distribuição de cartões. Então, se fosse, por exemplo, um jogo de Copa do Mundo, talvez o Paquetá tivesse ido para o chuveiro mais cedo, justamente pela quantidade de faltas cometidas. Mas gostei muito do time do Dorival. O Dorival armou muito bem a equipe, defensivamente sólida. O meio-campo do Brasil estava muito bem arquitetado, muito bem estruturado. E o ataque fazia um vai e vem de uma extrema velocidade. O Brasil tinha um contra-ataque ágil, dinâmico, que em poucos toques colocava o jogador de frente para o gol. Perdeu algumas chances com isso, perdeu um lance que era basicamente o Vinícius Júnior, ele chuta, a bola passa pelo Pickford, mas vai um pouquinho lenta e é cortada pelo, acho que é pelo Stones, ou pelo Maguire, se não me engano. Depois o lance do Rodrigo com o Maguire dá uma bobeada. Depois tivemos o gol do Hendrick e por fim perdeu ali, o garoto acabou perdendo o gol no último lance da partida. Gostei do Brasil, 1, 2, 3 toques no máximo, os meio-campistas jogaram muito bem e eu sou obrigado a falar que houve aí uma espécie de redenção do Andreas Pereira. Não, ele nunca vai esquecer aí da minha mente com aquele lance fatídico que eu não gostaria nem de ter lembrado, mas hoje ele conseguiu achar um bom passe para o Vinícius Júnior, que conseguiu chutar, a bola sobrou para o Hendrick, que fez o gol, menino iluminado, vai dar muitas alegrias ao Brasil, eu espero, não para o Palmeiras, mas sim para o Brasil, assim como o Vinícius está fazendo agora. Jogo muito bom da seleção brasileira. Esperar para ver como é que vai ser contra a Espanha e que partida do Fabrício Bruno. Extra classe. Eu acredito que o Dorival tenha acertado na dupla de zaga do Brasil. Fabrício Bruno e Beraldo foram muito sólidos, de uma grande segurança. E o Bento fez algumas defesas, atuou bastante ali, fez ali 2, 3 defesas bem importantes. Gostei, só tem que ter um pouquinho mais de confiança para sair jogando. Bom, ficou faltando o Ayrton Lucas, que acabou não entrando, e o João Gomes. Cara, o João Gomes é brincadeira. Paquetá, melhor homem da partida. Os crias do Ninho estão fazendo história, tanto na Inglaterra quanto no Brasil, e espero que deem muitas alegrias para o Brasil, vençam essa Copa América e, por que não, a Copa do Mundo. Muito satisfeito com o trabalho do professor Dorival Júnior. Bom, esse é o vídeo, se inscreve no canal e deixa o teu like. Fui!